Meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o crime do artigo 252, o uso de gás tóxico ou asfixiante. Iniciando por uma anotação histórica, este crime passa a existir nas legislações penais após a Primeira Guerra Mundial, quando a ideia dos gases tóxicos e asfixiantes foram utilizados como armas letais durante a desenvoltura da guerra. Não é à toa que veio a integrar aqui os crimes contra a incolumidade pública, a proteção da sociedade. E está nos crimes de perigo comum, onde observamos que as condutas podem atingir um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Vamos verificar como está a redação do artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Lógico que ao falarmos de expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, estas elementares estão nos estabelecendo que este é um crime de perigo concreto, que o perigo precisa ser provado. Não se admite a ideia em que a lei coloca como elementares de se admitir este crime sem haver prova do perigo, pois a elementar o está exigindo, usando de gás tóxico ou asfixiante. Observamos que o gás é a substância de forma fluida, nem sólida nem líquida, capaz de expandir-se indefinidamente no recipiente que a contém. E aqui falamos de gás tóxico que provoca envenenamento, ou gás asfixiante que causa sufocação. Então o perigo será causado por um destes gases, ou tóxico ou asfixiante. É perceptível que no nosso sistema não podemos imaginar outra forma senão as descritas aqui no tipo penal, em respeito ao princípio da tipicidade. O objeto jurídico do artigo 252 é justamente a incolumidade pública. Estamos protegendo a coletividade, a sociedade, mantendo-a longe de perigo. Não há qualidade especial para ser sujeito ativo deste crime, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Podemos classificá-lo como um crime comum. O sujeito passivo é a coletividade. Estamos diante de um crime de perigo comum, um crime de perigo coletivo, em que o agente visa, com a sua conduta, causar perigo a um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Podemos lembrar aqui que a nossa doutrina informa que não se consideram como gases tóxicos ou asfixiantes a ideia do vapor ou da fumaça. O elemento subjetivo do nosso tipo penal é o dolo de perigo. O legislador queria proteger de forma mais ampla a coletividade, então traz crimes de perigo coletivo, não preocupando-se apenas com um indivíduo determinado, mas com um número indeterminado de pessoas. Também, da mesma forma, ao olhar para o dolo de perigo, não estamos com o legislador nos preocupando apenas com o dano, mas de forma mais abrangente, há uma preocupação com todo o perigo de dano que possa ser causado. A probabilidade, a possibilidade, o risco de um dano à vida, ao patrimônio, à integridade. Então adotamos o dolo de perigo. Vamos observar
que este crime tem a consumação com a efetiva ocorrência do perigo. Estamos diante de um crime concreto. Lembro, o perigo precisa ser provado. Deve estar efetivamente ocorrendo uma situação de perigo, e aí o crime estará consumado. Este tipo penal, ele é considerado como de crime material. Como é isto? Na classificação do crime material, nós temos que o tipo descreve a conduta, descreve o resultado e exige o resultado para sua consumação. Ou seja, uso de gás tóxico asfixiante, expor a perigo. Conduta, a ideia do uso do gás tóxico asfixiante. Resultado, expor a perigo. No crime material, a consumação só ocorre quando o resultado está presente. Este crime admite a prática da tentativa. É possível imaginarmos, então, que alguém abre os registros que liberam o gás tóxico asfixiante, mas que, contra a sua vontade, alguém vem e, ao perceber, fecha o registro, impedindo que ocorra o perigo decorrente do uso do gás tóxico ou asfixiante. A gente poderia deixar aqui uma pergunta. E se o gás empregado não é apto para causar perigo? É feito uso de um gás, mas ele não é apto para causar perigo. Ora, a resposta é simples. Se não há possibilidade de causar perigo, estamos diante de um crime impossível pela absoluta ineficácia do meio empregado. Se o meio não é capaz de causar perigo, nós não podemos identificar a figura aqui do artigo 252. Vamos verificar ainda no artigo 252 a previsão de uma modalidade culposa. E esta previsão está no parágrafo único. Diz a lei, se o crime é culposo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Expressamente prevista a forma culposa na figura do parágrafo único do artigo 252. Observamos que a modalidade culposa é causada pela inobservância do cuidado objetivo necessário, cuidado que qualquer um de nós deve ter para evitar causar um dano a qualquer pessoa. Este cuidado objetivo é aquele exigível do ser humano a nível médio, do ser humano normal. Aquele cuidado exigível necessário diante das circunstâncias que se analisa. A gente pode aqui fazer um conjunto neste artigo 252, então, das qualificações doutrinárias. Ele é um crime de perigo comum, já mencionado, ele é um crime de perigo concreto, ele é um crime comum quanto ao sujeito ativo, ele é um crime material em relação ao resultado, ele é um crime instantâneo, porque a sua consumação se dá em momento certo, momento determinado, quando ocorre efetivamente a situação de perigo. Então são algumas qualificações doutrinárias que a gente poderia utilizar para falar do crime de uso de gás tóxico ou asfixiante. É possível a pena do artigo 252 sofrer aumento em razão de resultados que venham a acontecer, combinando a figura com o artigo 258 do Código Penal. Então, toda vez que no uso de gás tóxico asfixiante de forma dolosa ocorrer o resultado lesão corporal de natureza grave, a pena do artigo 252 será aumentada da metade.
toda vez que do crime de uso de gás tóxico asfixiante doloso ocorrer a morte, a pena do artigo 252 será aplicada em dobro. Observo que estas duas hipóteses previstas na primeira parte do artigo 258 são aplicáveis de forma préter-dolosa. O agente queria o perigo fazendo uso de gás tóxico asfixiante, mas por não observar o cuidado objetivo necessário, deu causa a resultados não queridos, não desejados pelo agente. Para o crime culposo, o artigo 258 também traz hipóteses de aumento de pena. Então, toda vez que no uso de gás tóxico asfixiante culposo resultar uma lesão corporal, aumenta a pena da metade. Toda vez que do uso de gás tóxico asfixiante culposo, figuras do artigo 252, parágrafo único, resultar a morte, aplica-se a pena do homicídio culposo majorada, aumentada de 1/3. Observe, são as hipóteses de aumento da pena previstas como circunstâncias específicas de aumento de pena do artigo 258 do Código Penal. Em relação ao artigo 252, podemos acrescentar ao final que a ação penal é pública e incondicionada. O Código Penal adotou a regra, não há previsão de queixa que nos levaria à ação penal privada, nem de representação ou requisição do ministro da Justiça, que nos levaria a uma ação penal pública condicionada. No silêncio da lei, adotamos a regra do artigo 100. A ação penal é pública incondicionada. Muito obrigado por sua atenção. Estas são as notas do artigo 252 que apresentamos.